Muito bem, então olha só. Tarefa de vocês: habilitar o agente SNMP lá no Windows. E aí tem que consultar esse agente no Windows para saber se ele está respondendo ou não. Primeira coisa, comentei com vocês que no Windows 7, no Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, ele já vem com o agente SNMP. Você só tem que habilitar o agente SNMP. Onde é que você habilita isso? Nessa telinha aqui, ó, de programas e recursos, é aquela telinha lá do painel de controle onde você adiciona e remove programas. Estão familiarizados com ela? Tranquilo, né? É esse ícone aqui, ó. Ele considera então o protocolo SNMP como um recurso do Windows. Então aqui no recurso do Windows, a gente vai marcar essa opção aqui, ó, protocolo SNMP. Tudo bem? Vamos dar um OK. Vamos ver se ele encontra tudo que precisa para fazer a instalação dos pacotes. Aqui eu fiz um netstat, pessoal. Reparem aí que a porta do SNMP é a porta 161. Tá? Se vocês olharem aqui, a 161 não está aberta, ele não está ouvindo nessa porta. O que vai acontecer? Depois que ele ligar, aqui ó, ligou o agente, estão vendo? Olha o que ele fez, ele acabou de abrir a porta 161 UDP. Tá? Então ele já está escutando nessa porta. Então eu já posso fazer o quê? Eu já posso fazer as consultas do meu agente SNMP do Windows. O que a gente vai usar para fazer as consultas no SNMP do Windows é esse aplicativo aqui, ó, chamado Mibble, que é um MIB Browser. Ele é um navegador de MIB. Então eu comentei com vocês que a nossa MIB, a primeira coisa, ela é padronizada, tá? E por padrão ela vai trazer aqui os principais módulos para que você possa gerenciar e coletar informações de rede do agente. Então olha só, até aqui, olha o identificador da MIB, 136121. O que é isso aqui? É aquele caminho da árvore, lembram? Da árvore de objetos, lá do ASN.1. Ele tem que percorrer esse caminho até chegar lá no nó da MIB2. E aí dentro da MIB2 a gente tem os módulos: Sistema Interface, AT, que é o Address Translation, IP, ICMP, TCP, UDP, GP, Transmissão e SNMP. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no grupo C. Olha as informações que a gente tem. No 136121.1, a gente tem a descrição do objeto. Depois a gente tem identificação do objeto, uptime, contato, nome, localização. Então a gente vai começar a fazer algumas consultas aqui para saber que tipo de informação essa MIB já está respondendo para a gente. Nós vimos então o quê? Que a porta 161 está aberta. Vamos consultar para ver o que ela responde. Então essa consulta a gente está fazendo no localhost, então realmente é o 127. Porta 161. Vamos começar aqui, ó, fazendo um get next aqui no 136121. 136121, olha só, é o identificador de objeto da MIB2. Tá? Repararam aqui que tem dois campos que estão como se fosse uma senha? Então existe um nome de comunidade para leitura e um nome de comunidade para escrita. Por padrão, esse nome de comunidade ele já deve estar aqui escrito como public. Tá? É comunidade pública. A gente vai conferir primeiro fazendo uma consulta, mas a gente não fez nenhuma configuração no agente Windows. A gente não foi lá no agente Windows e falou assim, olha, quando você receber uma string de comunidade pública, eu quero que você responda por tais informações. Vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um get next na MIB. Ó. Retornou nada. Vazio. Tá? Então é hora de a gente fazer o quê? Vamos chamar agora as configurações do agente SNMP para a gente começar a preparar esse agente para que ele possa responder essas consultas. Tá? O agente SNMP, a gente vai ter que chamar aquela telinha de serviços, lembram? Perfeitamente. Services. Ponto quê? Ah, achei. MSC, está aqui. Não, eu quero esse cara aqui. Service MSC, olha só. Lembra que o nosso protocolo SNMP ele é um daemon, né? O agente SNMP ele é um daemon. Então aqui no sistema ele é identificado como um
serviço que está em execução, status dele. Bacana, ele vai carregar de modo automático quando ligar o sistema. Vou clicar com o botão direito e vou pedir aqui as propriedades. Dentro das propriedades, ele está executando, tá? E eu vou fazer algumas configurações aqui, ó, na parte de segurança. Bom, repararam aqui que o nome de comunidade está vazio? Não tem nada escrito? Eu vou adicionar aqui, ó, permissão para um nome de comunidade do tipo public, que é exatamente a string que está lá no MIB, ok? Vocês vão reparar o seguinte: quando vocês fizerem essa instalação no Linux ele já vem configurado como public, ok? Nesse caso, em termos de segurança, se você mudar de public, isso vai dificultar um pouquinho a vida de quem está olhando, porque ele vai ter que sniffar a rede para pegar o nome de comunidade. Só que justamente porque na versão 1 e 2 do SMB, esse nome de comunidade passa em texto claro. Ou seja, o cara liga um TCP dump, um Wireshark, dá um ngrep, ele consegue buscar essa informação vindo da rede, tá? Ou ele consegue observar o tráfego e ver como é que é o nome de comunidade que estão chegando nas consultas. A gente vai fazer o teste, ó, lembra que a gente está no localhost. Então eu posso deixar dessa maneira que vai funcionar. Mas se você quiser que outras máquinas da rede possam consultar esse agente, você pode adicionar aqui, ó, o IP dessa máquina. Então qual é o IP que vocês vão adicionar aqui? O IP do gerente, né? Para dizer, olha, o gerente tem permissão de fazer consultas do nosso agente SNMP. Tá? Se você não sabe o IP do gerente, você marca isso aqui, ó. Vou aceitar de perguntas de qualquer host. Ok? Então, em termos de segurança, você filtra um pouco se você disser aqui que você vai aceitar somente o IP do gerente. Ok? Aqui no agente, a gente vai marcar isso aqui também, ó. Serviço das informações da parte física e do vínculo de dados subrede. E aí ele pede o seguinte, ó, quem que é o contato? Então o contato ele é o quê? O administrador de quem está fazendo a configuração, o e-mail do administrador da rede, ou de quem está fazendo a configuração do sistema, ok? Vou colocar meu e-mail, opa, ficou aqui, ok, local, sala, 306. Vou dar um aplicar aqui, tudo bem? Vamos voltar no nosso MIB. Vou fazer aquela mesma pergunta aqui, ó, com GetNext. Comunidade aqui, public. Mudou a resposta? Olha o que aconteceu. Ele me respondeu aqui o objeto 136.121.1, que é o grupo System, ponto 1, que é o objeto de descrição. E ele colocou aqui ainda um ponto 0. Esse ponto 0, isso aí vocês vão achar ótimo. Até aqui, ó, a gente tem o ID, o identificador do objeto SysDescription. Na hora de você fazer a consulta, você tem que passar o valor da instância dele. Ele é a instância 0. Lembra lá da orientação objeto? Instância? O que é uma instância? O objeto foi criado. Tá? Então o objeto foi instanciado a partir de uma classe. Então está aqui, ó, a nossa definição do objeto. E aqui está o objeto instanciado. Quando você instancia ele, ele passa a ter um valor. Então ele respondeu aqui, ó. Esse aqui é um hardware Intel 64, família 6, compatível AT, Windows, versão 6.3, multiprocessador. Ok? Então quer dizer que uma coisa é o identificador do objeto, outra coisa é o valor da instância dele. Como é que eu faço para puxar a instância do objeto? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu clicar aqui no objeto 1, viram que ele marcou aqui a instância .0? Se eu der um get aqui, ele traz para mim. Se eu fizer um get sem o .0, olha o erro que acontece. Esse nome não existe. Mas se eu fizer a consulta com getNext, ele responde. E agora? Com get não funciona e getNext funciona. Com o get você tem que passar o valor exato da instância. Com o getNext você está passando uma referência. Você está dizendo para ele, olha,
me traga o primeiro objeto que estiver disponível depois desse ponto. Entenderam? Então, olha só, se eu passar como referência o sysUpTime e disser para ele assim, me traz o próximo, olha o que ele trouxe. Ele trouxe para mim o syscontact. Ó. O que ele trouxe no syscontact? Exatamente o e-mail que eu configurei lá no meu agente SNMP. Se eu pedir aqui, ó, se eu marcar o sysName e pedir o próximo, olha o que ele me trouxe. O sysLocation, que também foi uma string, tá? Esse aqui é um objeto de tipo string, que eu preenchi lá na configuração do nosso agente. Ah, não, mas eu quero fazer a operação usando um GET request. Então eu tenho que passar exatamente o valor da instância. Aí sim, marco o objeto e faço um GET, ele me responde exato. Repararam qual que é a diferença do GET request para o GET next request? Lembra que eles são mensagens diferentes lá no nosso protocolo? Então, quando é que você vai usar o GET request? Quando você sabe o caminho do objeto e o valor da instância que você quer trazer. Quando é que você vai usar o GET next? Quando você não sabe muito bem o valor, mas você quer o próximo valor depois daquela referência que você está passando como parâmetro. Então, no getNext, quando você passa aqui o OID, você está passando uma referência. Olha, eu quero o próximo objeto depois desse. E aí, tem esse objeto aqui, esse comando super legal, que chama getAll. Vou buscar o quê? Vou buscar todos os objetos. O que é um getAll? GetAll, pessoal, é um loop. De quê? De um monte de getNext. Vamos testar? Vou marcar aqui MIB2, tá? E vou pedir um getAll. Vamos lá, vamos ver quantos objetos vai fazer. Vamos limpar, getAll. Vamos lá, percorrendo a árvore, tá vendo? Interessante, deixa eu parar aqui para explicar isso aqui para vocês que é legal. Nesses objetos aqui, ó, nos objetos do grupo System, você viu que todas as instâncias foram final.0? Quando ele entrou aqui no outro grupo, no módulo 2, no módulo interfaces, olha o número das instâncias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! O que esse cara está fazendo? Ele está numerando o valor da instância como se fosse um vetor. Lembra quando você declara um vetor? Declarei um vetor. Quero percorrer o vetor. Vetor na posição 1, vetor na posição 2, vetor na posição 3. Se for, no caso, linguagem C, o seu vetor vai começar em que posição? Na 0. Vetor na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3. Aqui está fazendo a mesma coisa. Ó. Quando o objeto é monovalorado, só tem um valor naquele objeto, um único valor, ele usa a instância 0. Se esse objeto pode ter várias instâncias, ele começa a numerar de 1. Beleza, por que aqui no interfaces ele está buscando instâncias com múltiplos valores? Porque aqui ele acabou de encontrar várias descrições de interface. Olha esse objeto aqui, ó. Olha o índice dele. 136, 121, 22, 12. Ele está dentro do grupo interface. Se eu fizer um getAll nesse objeto, ele vai me trazer o quê? Ele vai me trazer o nome das interfaces. Como eu tenho várias interfaces no sistema, ele me trouxe exatamente aqui, ó, que o meu Windows 8.1 tem 25 interfaces no sistema. E aí ele foi numerando aqui, ó. Interface de loopback. O que é interface de loopback? 127.0.0.1, nós estamos inclusive usando essa interface, né? Ele tem aqui uma interface de debug, a interface Ethernet, adaptadores ATAP, Teredo, VirtualBox, VMware, tá? Todos os adaptadores de rede que estão em uso aí no sistema. Estão presentes no sistema, ok? Se eu pedir aqui, por exemplo, quem é o endereço físico dessas instâncias, olha só o que ele me traz. Ele está dizendo o seguinte, olha, da interface 3, instância 3,
está aqui o endereço MAC. Da interface 7, está aqui o endereço MAC. Da interface 9, está aqui o endereço MAC. Repararam que os adaptadores virtuais, ó, do VirtualBox do VMware, eles estão usando, na verdade, olha só, o mesmo endereço lá da nossa placa internet. Tá? Então você fez aqui um getAll, ele vai fazer um loop. Opa, vamos lá, clear. Aqui ele fixou no 25, estão vendo? Vou limpar aqui, getAll. Endereço físico de cada uma das interfaces. Beleza, onde é que eu vou buscar o índice das interfaces? Aqui, ó. Ele numerou, descreveu as interfaces. Tá? Então, se você quiser saber quem é a interface 3, você vai ter que olhar aqui na descrição. Ó. A interface 3 é uma Realtek PCI. O endereço MAC da interface 3 é esse aqui. Se eu olhar a próxima interface, a interface 7, quem é a interface 7? VirtualBox. Está aqui o endereço de hardware do VirtualBox. Endereço da interface, vamos ver aqui, a interface 12. VMware. Vamos lá, interface 12, VMware. Opa, então quer dizer que agora a minha instância vai identificar esse objeto ao longo de toda a árvore de objetos pertencentes ao grupo interface. Tá? Eu posso trazer, por exemplo, vamos olhar aqui, ó, quantos pacotes, quantos bytes foram recebidos em cada interface. Selecionei o IF em octetos, vou fazer um getAll. Opa, ele recebeu mais interface, mais pacotes, mais bytes, exatamente na minha interface Ethernet. Né? Por quê? Porque eu comuniquei na rede. Tá? Quantos bytes foram enviados? IF out. Vamos fazer um get nele. Olha lá, objetos enviados por cada uma das interfaces. Reiniciou o agente, zera os valores. Ele começa a contar novamente. Tá? A gente tem aqui ainda, olha só, quantos erros houveram, quantos pacotes unicache, quantos pacotes não unicache, quantos pacotes foram descartados. Vamos ver. Vai manter. Vai manter. Você só tem que fazer essa tradução para saber qual é a interface que você quer buscar essa informação. Né? Então você vai ter que fazer várias consultas. Né? Eu quero saber quem é a interface 2, quero saber o endereço físico da interface 2. Você vai ter que puxar pelo índice da interface. Como se fosse o índice do array mesmo. Tá? Vamos voltar aqui, ó. A gente parou aqui no interfaces, né? Vamos fazer um getAll, começando lá de novo, para vocês verem esse caminho completo aí da árvore. Esse caminho inicial do OLG lá, esse aí é a MIB. É aqui, ó, é a MIB 2. Exatamente. Esse aqui é o nó da árvore com aquele valor do 36121. Então, olha só, cada objeto do IF tem 25 instâncias. Por quê? Porque tem 25 interfaces. Bom, quer dizer que o getAll vai fazer essa consulta até quando? Até acabar a permissão dele. Viram que lá no agente eu marquei lá mais 2 grupos para ele fazer consulta? Quer dizer que eu fiz o quê? Eu aumentei a quantidade de objetos que ele pode fazer consulta dentro do nosso agente SNMP. Interfaces. Vamos pegar por IP? Então vamos lá. Endereço físico. Aqui na camada IP você consegue pegar o IP de cada uma das interfaces. Ok? Vamos ver o AT aqui, que é interessante. Olha só. Aqui está zerado. Vamos ver aqui o IP.
pergunta aqui do Carlos foi a seguinte: consigo saber o IP que está sendo usado em cada uma das interfaces? Deixa eu parar aqui um pouquinho, que ele já, na verdade, já passou pela nossa resposta. Aqui, ó. Aqui na tabela de endereços, olha a resposta dele aqui. Ó. Vamos ver. Olha só. Quando eu pedi aqui os objetos dessa tabela, ele me trouxe alguns valores, olha só. 127.0.0.1, 6.1.3.3, que é o IP que vocês estão conectados, e mais dois IPs aqui, um do VirtualBox e um do VMware. Tá? Se você quiser saber de qual interface é cada um desses IPs, você vai ter que olhar no objeto de baixo, olha só, no IF-index. Deixa eu fazer um get all nele. Ó, o IP número 1 é da interface 1, que é loopback, tá correto? O IP 2 é da interface Ethernet. O IP 32.1 é da interface VMware. Certo? E esse aqui é da interface VirtualBox. Opa, então quer dizer que aquele mesmo índice que foi definido lá no grupo 2, que é no grupo interfaces, ele está usando agora lá na tabela de endereço IP? Exatamente. E depois da tabela de endereço IP, eu consigo puxar, por exemplo, olha só, a tabela de rotas dessa máquina. Quem é o índice de cada uma das interfaces de saída dessas rotas, a métrica, e eu consigo puxar aqui, ó, quem que é o gateway de cada uma dessas rotas. Ele acabou de me dizer o seguinte, ó. Quando a rota for 0000, gateway padrão 192.168.6.1. Quando for 127.0.0.0, ou seja, localhost, manda para o nosso adaptador de localhost. Quando for 32.0, ele vai mandar para o IP lá do adaptador do VMware. Tá? Então, olha só, as informações que a gente está buscando aqui no agente são todas informações relacionadas à rede. Ok? Bom, o que vocês vão fazer agora no experimento? Vou pedir para vocês logarem lá no Windows, vai fazer a configuração lá no agente SDMP e aí faz as consultas com o Meeble Browser. Bom, onde é que está esse Meeble Browser? Esse Meeble Browser eu baixei ele da internet, ó. Cadê o site? Meeble Browser. E ele é um arquivo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele é um arquivo .jar. O que eu fiz? Eu descompactei esse arquivo targz e fiz um java-jar e passei como parâmetro o Meeble Browser. Aí ele já abriu aqui a minha janelinha do consulta. Tranquilo? Então, quando vocês pegarem arquivo .jar, vocês vão fazer isso. Ó. Chamam a máquina virtual Java, passam o parâmetro -jar para dizer o tipo de empacotamento que ele está usando, chamam o Enter e está lá o seu programa rodando. Ok? Como ele já vem aqui com public, selecionou lá o nosso MIB, ó, já pode fazer as consultas. Tranquilo? Vamos lá? Dúvidas? Daqui a pouco, né? Então tá. Deixa eu dar um pause aqui então.